Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso canal Professor Enfermagem. Eu sou o enfermeiro Fabiano, tá? Hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre a valorização da enfermagem. Quero pedir para você ainda que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, tá? Ative as notificações para você ficar atento aí a quando sair um vídeo novo, você ser avisado, tá bom? Então, pessoal, o que eu quero dizer? Eu quero falar um pouco para vocês sobre a valorização da enfermagem. E essa valorização ela vai muito mais além do que as 30 horas, né? Nós sabemos que há uma luta constante aí pelas benditas 30 horas. Porém, a valorização da enfermagem ela vai muito mais além que isso. Quando nós falamos de valorizar, nós falamos de reconhecer, de ter reconhecimento. Nós sabemos que a enfermagem ela sofre um piso salarial defasado. Nós sabemos que a enfermagem, no hospital, o médico ele tem um lugar de repouso, de descanso, quando ele faz um plantão noturno. A enfermagem mal tem onde sentar. E quando a gente fala de valorização, existe muito mais além que as 30 horas, que também é necessária. Eu quero falar aqui para vocês, a primeira coisa que eu quero dizer eu não quero criar um espírito de guerra, né, de competição, nada disso, né? Nós trabalhamos com uma equipe multiprofissional, né? Trabalhamos com fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, enfermeiro, médicos, nutricionistas, né? É uma equipe multiprofissional que trabalha em prol do bem maior que é o paciente, que é a saúde do paciente. Porém, hoje eu quero falar sobre a valorização da enfermagem e sobre a desvalorização da enfermagem. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente, nós que somos enfermagem, eu sou enfermeiro, talvez você é técnico de enfermagem, talvez você é enfermeiro, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que eu e você, nós somos contratados de um hospital e nós trabalhamos para uma organização. Hoje em dia, antigamente era pior, mas hoje em dia ainda tem muito. Muitas pessoas acham que a enfermagem é secretária do médico, que a enfermagem é auxiliar do médico, secretário, né? Trabalha para o médico. Não, nós trabalhamos para o hospital. Eu tenho muito respeito pela classe médica, tá? Tenho muitos amigos que são médicos, inclusive médicos muito bons, ótimos profissionais, eu tenho muito respeito a cada um deles. Mas, porém, precisa separar isso. Nós não somos funcionários e nem somos secretários de médicos, tanto o enfermeiro quanto o técnico de enfermagem. O técnico de enfermagem, ele deve respaldo, e quem respalda ele é o enfermeiro, tá? O técnico de enfermagem quando a gente fala de hierarquia, o médico ele tem o papel fundamental dele na equipe, mas quem supervisiona a enfermagem é o enfermeiro. Pelo Corém, tá? Pelo nosso regimento, quem responde diretamente pela enfermagem é o enfermeiro e não o médico. Então a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que nós não somos secretários de médico, tá? Nós fazemos o nosso papel, o nosso trabalho no hospital. E quando eu falo de desvalorização, eu vou citar um exemplo assim, muito simples que acontece muito em hospitais. Por exemplo, um médico chegar num posto de enfermagem e pedir o prontuário do fulano de tal, pedir a prancheta de não sei quem. Queridos, primeira coisa que nós precisamos ter em mente, se o nosso posto de enfermagem é organizado e se nós temos os lugares onde os prontuários ficam, o médico ele pode muito bem ir ali e pegar o prontuário. O técnico de enfermagem ele não precisa parar tantos afazeres que ele já tem, porque o técnico de enfermagem ele precisa dar banho no paciente, ele precisa medicar o paciente, às vezes ele leva o paciente para exame, ele precisa relatar tudo o que está acontecendo, e no meio de tantas tarefas, alguns hospitais, existem técnicos que ficam com 9 pacientes. No meio de tantas tarefas, ele com a cabeça cheia, aí chega um médico lá, ou outro profissional que seja, e pede o prontuário de um paciente. Não, se o nosso prontuário é organizado, esse médico ele pode muito bem ir lá e pegar o prontuário. Não tem necessidade da enfermagem parar o que está fazendo para ir lá pegar. Isso é desvalorizar o trabalho do outro. Como eu disse, a enfermagem não é secretária, não é empregado do médico. A enfermagem trabalha para o hospital. Então, quando eu falo de valorização, isso vai muito mais além. Quantos de nós não fazemos plantões de 12 horas em um lugar, pelo piso salarial ser muito baixo, e depois vamos fazer plantão num outro dia, ou de manhã já sai e vai para outro serviço? Agora, você pode até deixar nos comentários desse vídeo. Existe um lugar de descanso no seu hospital para enfermagem? Existe um quartinho com uma cama, um travesseiro para a enfermagem descansar?
Nós sabemos que não. A enfermagem mal tem lugar de sentar para fazer o relatório. Então, quando a gente fala de valorização, isso vai muito mais além. Quando a gente fala de valorização, a gente está falando também que algumas pessoas têm em mente que a enfermagem vai para o hospital. Eu já ouvi essa frase de pessoas hipócritas, que a enfermagem vai para o hospital para fazer rolo. Não, a enfermagem vai para o hospital para trabalhar. São 12 horas, 6 horas trabalhadas. A enfermagem muitas vezes está numa clínica médica com 40 pacientes e 5 a 6 funcionários. A enfermagem está muitas vezes sobrecarregada. Por isso que nós estamos vendo um grande número de suicídios. Pessoas estão tirando a sua própria vida. Pessoas da enfermagem. Pessoas que cuidam da vida de outros, mas não tem ninguém que cuida da vida dessas pessoas. Então, a valorização da enfermagem, as 30 horas, eu apoio, é muito importante, mas vai muito mais além. Vai muito mais além que isso. E a enfermagem ela precisa ser valorizada. Quantos profissionais de enfermagem não estão deprimidos pela desvalorização? E essa classe precisa ser valorizada. Talvez essa desvalorização venha por a enfermagem ser tão fragmentada. Nós temos o auxiliar de enfermagem, o técnico e o enfermeiro. E a grande massa da população da enfermagem hoje são mulheres. E a gente vê muito bem o quanto as mulheres são desvalorizadas. Um exemplo disso é a Marta. A Marta, aquela jogadora de futebol do Brasil, ela não fechou o contrato dela, sabe por quê? Porque ela já foi várias vezes a melhor do mundo, coisas que homens do Brasil não foram, da quantidade que ela foi. E a empresa, o time, queria fechar o contrato com ela com um valor muito baixo do mercado. Muito baixo mesmo, então ela se negou. Será que isso não acontece com a enfermagem também? Pelo fato de ser a maioria mulher. Será que é por isso também que é defasado o salário? Eu não sou feminista nem machista, mas isso é algo que nós precisamos pensar. O técnico de enfermagem, ele estuda de 1 ano e meio a 2 anos. O enfermeiro, ele estuda de 4 a 5 anos. As faculdades de enfermagem hoje, o valor de uma faculdade de enfermagem varia de R$ 980 até R$ 1.200. E depois que forma, ele ganha pouca coisa mais que isso. O piso salarial de um técnico de enfermagem tem lugar no Brasil que é R$ 980. Varia de 980 a R$ 1.200. O piso salarial. Agora você imagina essa pessoa sendo pai, mãe de família, pagando o aluguel. O enfermeiro varia de 2.300. O normal que eu estou dizendo, de 2.300 até 2.800. O piso salarial varia nisso no Brasil. Existem lugares que pagam bem, sim, mas são raros. Então a valorização vai muito mais além. E eu quero deixar um recado para você que é profissional da enfermagem. Se valorize. Você tem um papel muito importante na saúde. Então se valorize, cuide de você. E tenha em mente que você é funcionário de um hospital. Você não é empregado da equipe multiprofissional. Você é um profissional que foi contratado no hospital. Se você pegar sua carteira de trabalho, vai estar lá que você é empregado, seu empregador é o hospital. E eu quero deixar outro recado para a equipe de enfermagem. Quem responde diretamente por vocês são os seus enfermeiros. Então apoie seus enfermeiros, cobre seus enfermeiros, trabalhe em equipe com seus enfermeiros. Tá bom? Então esse vídeo aqui eu quis apenas relatar algumas situações que acontecem e que nós precisamos estar falando aqui. Quantos profissionais já não foram agredidos? Quantos profissionais de enfermagem já não foram agredidos? Quantos profissionais de enfermagem hoje não passam necessidade? É um absurdo isso. Cuidar das pessoas e passar necessidade em casa. Então vamos refletir um pouquinho sobre a nossa valorização, sobre o valor do profissional de enfermagem. Vai aqui um grande abraço para você aí do enfermeiro Fabiano, tá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo.